Tiozão na área, câmbio. Por sinal, o criador do Tá na área está presente hoje, mas já vamos falar mais sobre ele e com ele, tá? O professor Alexandre Machado, Ale Machado para os íntimos. Primeiramente, vou exaltar os patrocinadores que garantem o leitinho da criança no domingo. Então, estamos aqui com a Growth, que é o nosso master, os melhores suplementos, com o melhor sabor, preço, door to door, sai da fábrica para sua casa, não tem jeito de você ser ludibriado por galpões que são pegos por aí, em geral. Cupom tiozão, quando precisar de suplemento da melhor qualidade, com o melhor preço, sabor indescritível, é fantástico. Growth é a suplementação para sua performance. Oficial Pharma é o fármaco mais tradicional e mais popular do Brasil, que agrega uma rede de atletas sob o seu patrocínio. Então, precisando de fármacos, toma uns suquinho. Tá com o fígado ruim? Tem fármaco. Tá gordinho, quer emagrecer? Tem fármaco. Cabelinho tá caindo? Tem fármaco. Não tá dormindo, tiozão. Fármaco, melatonina para vocês. E o cupom tiozão também na Oficial Pharma. E finalizando com o nosso atual apoiador e patrocinador local, o Sideral. É inacreditável. Se você vier para Santos, você que já é de Santos, já deve conhecer os melhores pratos, preço justo. Meu amigo Tito, obrigado pela confiança. Então, Sideral, tá aí o link para vocês acessarem. E já sabe, acessem o link, curtam, compartilhem, que nós vamos começar mais um programa hoje. E eu vou iniciar com o professor Ale Machado para os íntimos. Vou dar um resumo aqui, que a gente se conhece de longa data. O Ale, desde garoto, sempre foi do esporte, se engajou no Exército através da faculdade, do NPOR, né, Ale? Fez faculdade, cursou administração, educação física, ele é multimídia realmente. Deu aula na faculdade aqui na FEF, na universidade, durante mais de 15 anos. Enfim, se formou em Direito, teve essa correria e hoje está na área de Direito Ambiental, petrolífero. Ele vai explicar tudo e, acima de tudo, é um atleta. Além desse lado acadêmico, participamos de muitas competições. Ele, inclusive, foi parceiro da minha ex-mulher. Provas fantásticas, Adventure Race, para quem não conhece, aquelas provas de maluco, 5 dias, chega no vulcão, mergulha na lava, é um bagulho muito louco, ele vai explicar tudo. Então tô aqui com a Ale. Faço questão de duas coisas exaltar aqui. A primeira é o câmbio, que ele que começou com isso, é um bordão que ele criou. Eu desde o começo falei, roubei o bordão pra gente. O tiozão tá na área câmbio, que a gente se comunica assim, ele é o Brad Pitt, eu sou o Tom Cruise. Então, o Brad tá na área câmbio, e esse lindo compasso, isso aqui eu guardo como uma relíquia, uma joia, que quando ele se aposentou da educação física, para quem não sabe, esse compasso, a comunidade científica só aceita estudos na área, né, de composição corporal. Ele que foi fisiologista e cineantropometrista, me deu esse presente, valiosíssimo, não pelo valor, que é caro, mas pelo prazer que eu tive de recebê-lo, tá? Então eu faço questão de mostrar aqui pra galera, antes da gente começar. E tinha uma coisa importante que eu tinha para falar, mas vamos deixar ele falar um pouco, que aqui ele veio, quem vai ser entrevistado por favor, a produção, é o Ale. Ale, vamos lá. Quero saber mais, vamos desde lá do começo. É interessante a tua história de vida, a nossa amizade também, a parceria que a gente sempre teve. Esqueci do principal, cineantropometrista. Estamos entrando aí com uma obra, ele está me presenteando com uma obra, tem que citar, fantástica. Aguardem um curso de 60 horas, está me orientando, que ele é um doutor. Então, aguardem em breve um curso de avaliação física bem simples, bem didático, como ele sempre trabalhou na área acadêmica, para você que é um personal trainer, é um preparador físico, enfim, tem academia. Então, aguardem. E Ale, vai lá, câmbio. E aí, Murilão, prazer estar aqui contigo, cara, muito legal, feliz. Conseguimos alinhar as agendas aí. Boa. Né? Rever o querido aluno depois de muitos anos, né? Colava muito? Não, imagina. Faltava muito. É isso que conhece. Falar, Ele nem lembra do nome. Não, porque ele era um pouquinho mais, né, sequinho, mais forte, né? Mais forte.
Mas é isso aí. A minha história se confunde com a tua, né, Murilo? Sim, de certa sim. forma, né? A gente se conhece há muitos anos. Eu venho de uma família extremamente pobre, humilde, então o exército foi uma das saídas para poder estudar, ter uma educação de qualidade e pensar num futuro melhor. Mas a prática da atividade física, a corrida de rua, o ciclismo, ele está comigo desde, né? Meu primeiro emprego foi de entregador de roupa, né? Eu entregava roupa, trabalhava para um japonês, fazia entrega e foi o primeiro contato com a bicicleta. Depois eu me desenvolvi mais no ciclismo, com bike emprestada, não tinha dinheiro naquela época. O surf foi uma outra atividade. Bom, apaixonado por esportes, fui para o Exército, tive o prazer de ficar nas Forças Armadas durante 10 anos. Ela me propiciou também competir pentatlo militar e tiro olímpico lá. Representei aqui a divisão de Exército, me diverti bastante, tive grandes amigos. Ontem, inclusive, tivemos um encontro de 36 anos, né, de formados da minha turma, ali no Bodegaia, fomos lá comer um negócio, bem legal. E, bom, e isso deu o start para eu começar a minha vida. Então, eu sempre tentei reunir a minha educação com o que eu estava fazendo naquela época. Então, o Exército me propiciou a bolsa de estudo no curso de administração. Então, eu fiz de Fundação Getúlio Vargas, tive o prazer de estudar com os caras. Fiz educação física na FEFES, porque como atleta eu me dedicava e eu queria ter um vínculo e me descobri como professor universitário. Então, eu tinha um grande amigo do atletismo, o Índio, que era um dos meus treinadores. Ele adoeceu, teve um câncer e eu acabei substituindo ele em algumas aulas, peguei gosto, fui estudar, me aprofundar, fiz a faculdade de Educação Física na FEFES, a pioneira, né, a primeira do Brasil, né, particular, foi a primeira faculdade do Brasil de Educação Física. Aí fiz minha especialização em Fisiologia do Exercício na Paulista, depois fiz meu mestrado em Fisiologia do Exercício também, fiz outras especializações na área de pedagogia. Eu realmente fiquei na educação física da FEFES por 16 anos. Ela me oportunizou isso. Aprendi muito, muito. E na FEFES eu me descobri também desenvolvendo programas. Eu desenvolvi um programa de qualidade de vida para a Petrobras na época. E comecei aqui pela Transpetro. Isso me deu a oportunidade de conhecer o mundo do petróleo e gás. E foi indo, quando eu vi, já fui bolsista de novo, novamente, no curso de pedagogia, lá na Unimes também. Depois fui bolsista no curso de Direito. Então, por 16 anos, eu competi corridas de aventura, que eu gostava, mountain bike, corrida de rua, mas o forte era corrida de aventura. Tive o prazer aí, nessa época, de o Murilo me ajudar muito, né? Ele me monitorava, me ajudava na composição do meu treinamento, na suplementação, nos veneninhos, naqueles apoios. Ele ajudava assim nas orientações, né? Ele tinha mais prática que eu, e eu sempre gostei muito de poder experimentar o que eu estudava na fisiologia na prática, o meu corpo, né, se adaptando a novas situações. Tive a oportunidade de escalar o Aconcagua, viajei, competi na Argentina, no Chile, competi em diversos lugares fora do país, né, no extremo de Magalhães, no extremo sul do planeta aqui, da América Latina. Então me diverti bastante. E o petróleo me seduziu. Eu fiz o curso de Direito. Assim que eu terminei o curso de Direito, eu dei baixa da Educação Física e entrei nesse mercado, né? Aconteceu um acidente da Deepwater Horizon no Golfo do México. Eu fui lá em loco, de orelhudo lá, voluntarião, aprender sobre o acidente. E quando eu voltei, eu já tinha convite de trabalho para entrar. Falou, se acontecer no Brasil, o que a gente vai precisar fazer? E aí, em 5 anos, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, também com bolsa de estudos. A primeira da Rockefeller Foundation e depois eu tive a bolsa da CAPES, do governo federal. Então, fui bolsista a minha vida inteira. Sempre estudei de graça, sempre fui muito dedicado quanto a isso. E entrei no mercado. A partir de 2010 eu entrei no mercado forte, na área inicialmente com direito ambiental internacional. Nunca parei de fazer atividade física, então eu conciliava sempre os meus treinos aeróbicos que eu gostava muito, corrida, né, escalada, dava curso de escalada, eu me virava da forma que dava, estava começando, né?
E aí tive o convite para ir para o Conquistador do Fim do Mundo, um programa do SBT, onde nós tivemos uma competição. Conheci mais gente legal, me enturmei cada vez mais. E aí eu fiz o mestrado e o doutorado. Em 5 anos eu tirei o meu mestrado e meu doutorado na área de ambiental internacional para poder me especializar e trabalhar para essas empresas multinacionais, as quais hoje eu dou consultoria para algumas delas. E assim foi, resolvi casar um pouco tarde, né, 37 para 38 anos. Eu e minha esposa resolvemos a adoção, adotamos 2 meninas. E aí precisava ganhar dinheiro. Daí, infelizmente, a gente sabe que a educação física ela é muito boa, mas ela traz algumas limitações. Infelizmente, ainda não se paga o devido valor ao profissional de educação física. E isso mexia comigo, ou seja, eu fui para o mercado realmente, no direito, advoguei um pouco, depois na consultoria. E hoje eu fiz uma transição, né? Nos últimos tempos eu fiz uma transição para as energias renováveis, né? Comecei a me especializar em portos, em infraestrutura, em viabilidade econômica desses projetos baseados em meio ambiente. E tô feliz pra caramba, tô indo, graças a Deus, muito bem, viajo um pouco mais talvez do que eu gostaria, uma vida mais tranquila, trabalho muito com Europa e Brasil. E a educação física, ela permanece em mim. Então, eu descobri que se eu não tiver uma rotina de treinamento, então eu intervalo os meus treinos aos últimos anos entre musculação e crossfit, né? Por quê? A musculação, para mim, só ela é entediante. Então, eu precisava de alguma coisa que me mantesse ativo, me lembrando um pouco das questões relativas à competição. É o que o crossfit me traz. Por mais que essa competição seja comigo mesmo, né? Sei das limitações, muitas vezes que o iniciante tem que ter cuidado, mas a prescrição sendo feita corretamente por uma equipe de profissionais, o negócio funciona e a musculação ela evita as lesões. As pessoas não entendem isso. Ela te dá sustentação muscular, te dá performance para que você melhore, né, a tua performance no CrossFit. E hoje, durante muitos anos eu treinei CrossFit das 5h30 às 6h30 da manhã e hoje eu treino das 6 às 7 lá no Bulos. Estamos com ele já aí, vai fazer aí uns 2 meses e eu fiz uma transferência de boxe e tô feliz. Eu e a esposa estamos felizes, estamos lá. Então, olha, falou coisas relevantes, tá? Lógico, a educação física, ela pulsa ainda em você e aquele lance, né? A parte da competição, que competir é bem diferente de ser um desportista, é diferente de ser um atleta, e o Alexandre foi um atleta de alto rendimento. Vocês nem imaginam o que são as Adventure Races, hein, Ale? Sim. Coisas inacreditáveis, provas de 5 dias, eu participava disso também, então eu ficava cansado de ser staff. Imagina quem competia. Ironmans, eu participei de Ironmans, corridas de aventura, e eu digo isso por quê? Porque ele tem uma visão bem clara do que eu prego no meu dia a dia, que é musculação, é atividade. Eu sou de um tempo que musculação nem existia halterofilismo, né? Mulher tu não via numa academia, eu sempre brinco e falo dessa forma, que eu era moleque na Academia Santista, se aparecesse uma mulher na porta, a molecada já se cutucava, sapatão. A visão que as pessoas tinham sobre a musculação é que era mulher, não podia, beleza. E foi evoluindo, na verdade, halterofilismo virou musculação, né, que virou fitness, então está se aprimorando cada vez mais. Esses nomes mudaram, mas na verdade hoje a gente já sabe o que ele falou, que a musculação é a atividade física mais importante para a vida, para o menino. Mas criança fazer musculação, lógico, pode fazer, mas não é o ideal. A criança tem que brincar. Hoje em dia não tem mais peão, não vejo molecadinho empinando pipa, enfim. Mas o CrossFit, a gente criou até uma brincadeira uma vez. Eu tive um grande engajamento que eu falei, CrossFit é uma bosta. Aí os caras, os crossfiteiros me matando. Aí comecei a passar uma visão, exatamente a visão que você me passou agora, que o CrossFit não que seja ruim, o CrossFit é maravilhoso, ele cria um processo de uma ginástica que é uma mistura de tudo. Na verdade, CrossFit não é uma atividade, não é uma modalidade, é um nome, né? Sim. É uma franquia. Então, esse tipo de modalidade que envolve LPO, envolve ginástica olímpica, argolas, barras, até pliométricos, exercícios pliométricos,
musculação, se a gente for sim. usar esses nomes, ele é muito complexo. E esse é o grande problema que a gente tem visto. Pessoas que não têm a mínima condição estão fazendo, tudo bem, não tem a mínima condição, mas cabe ao profissional, o pedagogo, o orientador, ter condição de ensinar com princípios pedagógicos importantes e bem paulatinos para que se evite o mar de lesões. Então, criou uma polêmica, Lê. E você que é um especialista, pô, tu é uma autoridade fantástica, não é rasgar seda aqui não, mas, cara, o que a gente tem visto no CrossFit, é bom, vamos entrar nesse papo, porque realmente virou uma modinha, infelizmente. Lógico que em toda área tem o picareta, toda área tem o bom profissional, tem o profissional mediano e tem o péssimo profissional, mas o grande problema hoje, a musculação está bem claro para todos, criança, homem, mulher, velhinho, para todo mundo ela é necessária, ela inclusive passou a ser necessária para a qualidade de vida, para a saúde, mas o CrossFit não seria necessário. Mas eu quero que você fale mais sobre a questão da pedagogia, quero que você fale alguns exercícios que são feitos, vamos bater nessa tecla que tem muita audiência, o pessoal curte muito esse assunto de CrossFit. Pode Ô Murilo, professor, só para complementar uma coisa que você vai falar muito melhor que a gente, eu fiz durante só 6 meses e uma coisa do CrossFit que eu acho muito legal, que não tem na musculação, não tem nada a ver com exercício, não tem nada a ver com isso, é as pessoas socializando. Por exemplo, o CrossFit, galera, vamos sair sexta-feira, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a galera do CrossFit, isso é a coisa mais fantástica, porque hoje em dia é muito difícil. Sim. Igual o Murilo estava falando, tem mais aquela criançada que brinca, se junta e tal. Então, essa coisa do CrossFit a galera ser muito unida e principalmente, como o senhor falou, dos horários. Você. Dos horários, por exemplo, você já sabe quem tá lá no horário que você treina. Sim. Aparece às vezes um ou outro, então você faz aquela amizade do treino. E na musculação, principalmente com essas academias de hoje em dia low cost, que é gigantescas, você não faz amizade. Não. E eu já falei para todo mundo, até as pessoas que me conhecem, você pode falar muito melhor. Esse negócio do CrossFit da galera fazer junto, sabe? Essa não é a palavra certa, mas vamos lá. Como se fosse uma seita. É uma seita. Isso é fantástico. Então, eu queria que também, complementando a pergunta do Murilo, que você falasse sobre isso. O CrossFit, eu posso falar que mudou, de certa forma, a minha vida. Por quê? Porque eu encontrei o equilíbrio entre o marasmo da musculação. Hoje as pessoas botam fone na musculação e esquece. Tem cara que nem olha pra tua cara, a menina nem olha, e quando olha feio, parece que a máquina é dela, é dele, então é um negócio muito complicado. E o CrossFit é uma grande família, na verdade, né? É uma seita mesmo, a ideia é essa, passa muito isso. E eu viajo muito, né? Então tive na Espanha agora, tive em Cartagena, tive em Valência, tive em Barcelona, Alicante e Madrid, e cada local que eu vou eu treino CrossFit. Estive nos Estados Unidos, treinei CrossFit. Então, o que você identifica? Que os certificados, o CrossFit raiz, aquele que é o que paga lá, que tem o acompanhamento do modelo que foi instituído inicialmente, ele tem um padrão totalmente diferente de treinamento. Então, ele tem o aquecimento, a mobilidade, ele tem o aquecimento, ele tem o exercício de aprendizado, aí depois ele vai ter o WOD. E aí, depois vai ter a volta calma. Então, existe uma padronização. Então, você tem horário para criança, você tem idoso, você tem gente de todas as faixas. Porque é dosado a carga de acordo com o nível que o indivíduo vai desenvolver. O grande problema que eu vejo... E assim, qualquer lugar que você vai, o método é igual. O controle de tempo é igual. Tudo é igual. E aí, também já tive em outros boxes que não são afiliados. E aí que você vê o problema. Cada um tem uma metodologia própria. E a gente que trabalhou na educação física, que estuda, eu estudo ainda porque eu gosto da parte de treinamento. Então, a gente que estuda, o que a gente identifica? O cara não sabe, ele sobrecarrega grupo muscular
com exercícios. Então, tipo, ele te dá 3, 4 dias sobrecarga em membros inferiores. Ele não busca a recuperação de um grupamento em detrimento de outro para poder ter um rendimento melhor. Ou então ele não consegue associar a resposta cardiovascular ao estímulo que está sendo dado, seja ele de ginástico, exercícios ginásticos, seja ele de exercício de força, de power, de lifting. Então, esse talvez seja o grande problema do CrossFit no Brasil. Como em qualquer lugar do mundo, mas principalmente no Brasil. Os caras não querem se filiar, muitas vezes não tem treinadores certificados e cada um vai, compra o treino. Existem pessoas que vendem periodizações de treinamento para CrossFit mês e mandam. E muitas vezes não conhece o público-alvo da academia, se a faixa etária, qual é o nível. Quem procura CrossFit, gente, a maior parte é qualidade de vida, não é performance. O grupo de performance ele tem que treinar separado. Lá no Bulo, onde eu estou agora, o que eu noto? Que eles têm o horário das planilhas, que vai treinar, a minha mulher que ainda fala, né? Os animais de grande porte. Que o cara se dispõe, então se ele se lesionar, ele sabe que ele está trabalhando acima do limite, ele está suplementado, ele está muitas vezes, né, hidrogenado, ele está ali numa condição diferenciada, porque ele está buscando a performance. Não, eu quero qualidade de vida, eu quero curtir, dar risada, competir contigo hoje, amanhã com você, na boa, hoje eu perdi, você ganhou, tal, fazer a minha evolução de carga, melhorar o meu movimento. E para isso, você tem que ter atento profissionais que te orientam, te chamem tua atenção. Ó, não tá legal o movimento, encaixa o quadril, melhora o posicionamento. E isso, muitas vezes, a gente não tem por falta de maturidade dos profissionais. Ou porque não tiveram a capacitação devida, ou porque adequam aquela determinada capacitação. Então, hoje, eu acho que o treinador que vai fazer a periodização mensal de um box de CrossFit, ele tem que treinar com a galera e tem que conhecer os alunos. Não adianta mais, não, é a média. Não, é uma média, realmente. Mas eu tenho que conhecer os limites de cada um. Então você vai para um box americano, na Espanha agora, eu conheci um box em Cartagena, fantástico ali no sul da Espanha. A filosofia de mentalidade, de passar uma mensagem boa ao iniciar o treinamento. Ou seja, eu tinha gente de 70, como eu tinha garoto lá de 12, de 15 anos. E cada um no limite da sua carga. Então, isso é possível? Agora, se você quer ter um padrão e uma qualidade de vida melhor, a musculação ela é o acessório. A gente tem a musculação dentro do CrossFit. Lógico que é adaptada. Então eu vou pegar uma barra com as anilhas, eu vou fazer deitado no chão meu supino, né? Vou inclinar lá no box, vou fazer meu supino inclinado. Vou pegar o dumbbell, vou fazer o meu crucifixo. Eu tenho isso também. Agora, e o próprio CrossFit, ele prevê isso. Mas a gente muitas vezes não encontra esses exercícios acessórios sendo aplicados de forma rotineira por falhas nos processos de periodização. E quem já estudou um pouco de fisiologia, a periodização, gente, ela é fundamental. Eu tive em 89, eu tive a oportunidade de ir na Rússia fazer o curso de treinamento desportivo lá no Instituto Estatal de Cultura Física. Você tem duas linhas tênues. A alta performance é botar para quebrar. Que aguentou, fica. É seleção natural. Quem não aguentou, cai fora. É basicamente isso. Lógico que evoluiu muito. Hoje você tem vários recursos ergogênicos. Você tem suplementação, alimentação, nutricionista, que na nossa época era muito difícil você ter. Era muito caro. Pô, tu consultar uma nutricionista era uma fortuna. E hoje você consegue fazer online, né, de uma forma mais branda. Então eu vejo que associar os dois é a melhor coisa. Você quer ser um profissional. Hoje eu me considero um profissional bem sucedido. E eu falo muito para os meus alunos lá. Hoje eu estou na faculdade, eu passei num concurso público, né, numa faculdade estadual, na FATEC, e eu leciono transporte marítimo, infraestrutura portuária. E as
lições que eu deixo para os meus alunos, e isso é um retorno social, acho que todos que estudaram de graça têm que dar para a sociedade, porque aquela galera precisa realmente de um melhor aprendizado, é que não basta somente estudar, você tem que ter disciplina, você tem que ter uma atividade física, você tem que beber bastante água, você tem que ter uma alimentação equilibrada, boas horas de sono. Isso a educação física te traz. É verdade. Isso te resgata. É verdade. Então, coisas básicas que a gente sabe, muitas vezes não aplicam. E é dever do profissional estar cobrando isso dos seus Tu alunos. sabe, duas coisas interessantes que você falou. A primeira foi, ainda ontem falei do Verkhoshansky, né? Falou. Que nós Yuri tivemos, Verkhoshansky. nós tivemos a oportunidade de conhecer Verkhoshansky, Matveev Matveev. era o alto rendimento, era o que ele falou. Era para morrer. O atleta ia para morrer, ou morre ou vai ganhar a medalha do americano, que era uma guerra fria, né? sim. Tem a história do Alexeyev, que é mágico. Conhece a história do Alexeyev? Você é novo. Foi o maior atleta da história do planeta, que ele bateu mais de 100 vezes o recorde mundial. Eu sempre conto essa história. E o Antônio Carlos Gomes, que né, se pós-graduou, doutorado Sim, sim. no Instituto. É ele que levava É, o pessoal para lá. Ele foi orientado por Alexeyev, e Alexeyev, lógico, no final da vida, com tanta bioquímica, que a verdade é, para ganhar do americano eles faziam qualquer Mas no coisa, final né? do curso era dito, né? Né? No final do curso era apresentado o bioquímico da equipe. Aí, ó, Falava, pra vocês ó, verem. no final do curso falou, o que permite que eles cheguem no nível que eles chegam é esse cara aqui, Né? que é o bioquímico. Aí o Antônio fala que ele foi orientador do Antônio Carlos. Imagina tu ser orientado, teu orientador do corpo a corpo, Alexeyev, ele apareceu nos comerciais olímpicos, enfim. Ele estava meio detonado, fígado, enfim, rins, ele teve vários problemas por causa de recursos, e um dia ele falou, eu não tive como não perguntar, ô doutor, valeu a pena ter ficado assim? E ele respondeu, eu faria tudo de novo. Para ganhar uma medalha dos Estados Unidos, eu faria qualquer coisa. Quando todos os atletas passavam diante do Kizar, todos se vergavam a ele. Quando eu passava, ele se vergava a mim. Era uma coisa louca. Então, Matveev era o cara do treinamento de alto rendimento, Verkhoshansky já pegava a base, né? E dizia a lenda... Ele descobriu os talentos. Que eles saíram na porrada, porque eles tinham uma rixa de pensar de quem é o mérito, né? De quem detectou o talento e deu na mão depois do talento para o Matveev, que destacava o atleta que ia ser o medalhista, de quem é o... Então, uma coisa que você falou que é muito legal, que eu gostei, e a questão também do biopsicossocial, que a educação física, muita gente nem sabe a definição. Muita gente, por exemplo, eu chego para um nutricionista e falo assim, o que é uma caloria? Eu garanto que 90% não sabe me responder. Não sei hoje, porque nós somos num tempo também que o nutricionista era o fazedor de comida do hospital, não tinha o Nutri, que está na modinha. E o nutricionista não sabe te responder. O que é uma caloria, professor? Uma caloria tem 9... Não. É a quantidade de energia térmica suficiente para elevar em 1 grau 1 litro d'água. Isso. Entendeu? Então, Nessa são especificação conceitos sabia. e definições. E a educação física, a definição é essa. É o desenvolvimento biopsicossocial. Então, vamos chegar agora onde vocês comentaram, né? A questão do clã, que é o CrossFit, que o social é forte. E o que você falou que é incrível, né? E uma coisa, hoje em dia, antigamente, eu tive academia, ele treinou comigo há muito tempo, enfim. A galera era uma turma. Eu tive uma academia, por sinal, que sexta-feira tinha mais gente do lado de fora esperando eu e o Lamartine sair para ir tomar uma cerveja do que dentro treinando. Então, o social também quebrou a musculação. Então, por isso que eu falo, quando eu brinquei, eu tenho o maior respeito por qualquer atividade física, que eu fiz esse rios, e foi uma loucura. Quantos milhões, assessoria? 7 milhões de visualizações, porque eu queria a polêmica do CrossFit é uma merda. Aí todo mundo já, que porra é essa? Os crossfiteiros, tá louco? Não, vai se fuder com esse corpinho aí de asa de borboleta, filé de asa de borboleta. Mas depois, quando eu continuei, os caras começaram a entender essa questão. O problema é o que ele falou, brasileiro sempre tem um jeitinho brasileiro. Então não quer pagar uma certificação, não quer entender uma metodologia, como foi com o Johnny D, né, como foi o Pump lá, aquela época que tinha Body Pump. O cara sempre arruma um jeito de cortar, de parar de pagar para criar um método próprio que não tem método nenhum. Entendeu? Então, foram coisas interessantes que você citou. E eu tô replicando e... Aconteceu uma história que você falou, professor. Eu já dava personal fazia 2 anos. E aí,
É exatamente isso. Eu fui pro CrossFit e nem falei que era professor nem nada. Pra me distrair, porque eu dava muitas aulas, então eu queria estar num lugar que eu não sou professor. Tá, beleza. Aí, tempo vai, tempo vem, descobriram que eu dava aula e tal. Aí, em 2 meses, praticando, tá? Eu nunca tinha feito CrossFit. Foi bem no comecinho, quando tava chegando no Brasil. E aí, o dono do lugar me chamou pra eu dar aula lá. Aí eu falei assim, cara, não vou falar o lugar nem o nome da pessoa, mas enfim. Fala aí, vai. Não, aí falei, não tem como dar aula aqui. Quem é? Eu sei, eu gosto de musculação, eu sei as coisas de lá. Aqui tem partes de agachamento e tal, mas não é a mesma coisa. E eu não aceitei dar aula, o cara ficou meio bravo e tal. Até por isso que eu saí depois, porque ficava me impressionando, porque na época não tinha os professores legais e tal. E foi exatamente isso. Muitos lugares não tem professores qualificados para dar uma aula de verdade. E naquele momento, quando você falou, eu falei, aconteceu exatamente isso comigo, mas eu não aceitei, porque eu ia dar, vamos lá, uma aula bosta. Não sabia, porque tem que fazer o curso lá da Reebok lá, eu esqueci o nome, acho que é o One, não sei o nome. Tem que fazer esse curso, um montão level de coisa. Level 2, então, level 3. tem isso aí para dar. Só que hoje a galera vai lá e dá aula à toa, e aconteceu isso comigo, complementando a pergunta do Murilo, da socialização também. Eu acho que isso é a maior loucura. Não ter experiência. Não ter experiência e já chegar dando uma aula para uma turma, vamos supor, de 16 alunos, 12 alunos, que você tem que ter atenção sempre sem ter experiência. Um fato que é interessante, que pouca gente sabe, que tanto o level 1, 2, 3, né, os 3 níveis até o 4, e os treinamentos específicos, lógico, como ex-educador físico, ou seja, eu leio tudo, pego as apostilas e vou ler para entender. Eles têm toda a parte metabólica, a parte de nutrição, eles não aprendem somente os exercícios. O manual, tanto do 1 como do 2 como do 3, ele é extremamente completo. Ele fala da própria evolução, o tipo de comida mediterrânea, né, que é mais recomendado, a questão das castanhas, né, dos tubérculos. É bastante interessante. Então, se você seguir o manual à risca e aplicar, você não tem problema algum, ele é extremamente seguro. O problema é que cada um quer inventar. Exatamente. Quando ele tenta inventar, dá problema, não tem como. E outra, você precisa continuar evoluindo. Não adianta você fazer um nível e parar. Você tem que passar para os demais. Só que isso requer investimento, não é barato. Até entendo isso. Mas espera aí, então eu vou chamar de outro nome, né? Não vou chamar de CrossFit, né? Eu vou chamar aí de lifting, como já teve antigamente, RPM alguma coisa. Isso. E a gente pegou tudo isso, era RPM de uma categoria, Johnny D de outra categoria. Eu fiz os cursos todos na época, cheguei até a dar aula, pô. Cheguei a dar aula de Johnny D, sim. Ela é multimídia. De bike? De bike. Eu dei aula de RPM, 5 anos. Eu dei aula de Johnny D, né? Durante o quê? Porque eu não tinha muito tempo. Quando eu comecei a fazer aventura, muitas vezes eu dava aula na faculdade e tal, então às vezes não sobrava muito tempo. Então o que eu fiz? Eu pegava 2 aulas por dia, uma de manhã cedinho no falecido Valmir Nunes. Valmir lá na Dinâmica. Falecido Valmir. Eu tinha uma aula na parte da manhã e uma antes de ir para a faculdade. Então era 2 horas de treino pesado, que eu treinava, dando aula eu treinava. Aquela de bacana também, tinha de bacana ali no Gonzaga. Sim. A Shape. A Shape. Era Shape, né? Cheguei a dar curso na Shape de coisa. Tive lá a Santos Day Clinic, lá com o Evaldo Bolivar de Souza Pinto. Eu lembro, eu tive um estúdio lá, um estúdio de personal. A gente já tinha uma visão, né? Imagina, eu tive um estúdio, nós tivemos estúdios em 1990, quando não existia isso. Eu já trabalhava com reabilitação cardíaca. Ninguém falava sobre esse estúdio, olha que loucura. Personal trainer, então não existia em Santos quando eu comecei, eu e o Lamartine. Ninguém sabia o que é personal trainer, então a gente sempre teve essa vanguarda. E eu quero muito que você fale agora, que é muito legal, que nós convivemos muito nessa época, sobre as corridas de aventura, que é eu já fiz uma corrida de aventura lá no... Foi 500 quilômetros? Não, peraí, foi uma corrida fácil. Então foi aqui
quartel Porque- da Praia Grande, como é que é o nome Foi dali? nadar na lava do vulcão? Não, pô, não foi aqui, tu pô. foi pescar. Não, Corria- teve a de Praia Grande, a Isso. última de Praia Grande eu ganhei. Corria, essa pô, prova. aí é humilhação mesmo. Em dupla. Tu foi A última pegar que teve baralho. ali Mas no foi a Chauás, Expedição É a Chauás. mini chauazinha, né? É, que é do do Fran. Do Fran. Corria 12, aí remava não sei quanto. Foi pro vulcão? Não, Pro que vulcão. vulcão Tu se não, jogou na lava, não. nadou na lava. Falei, vamos Vulcão é no relembrar. Chile, hein? Eles Não é? foram. Sim, Desafio de los Vulcões. A minha nós fomos. ex-mulher foi parceira dele. Foi, a gente inclusive. competiu, chegou a competir Chegamos a fazer junto. uma puta, aquela prova. Ganhamos uma Tu lembra prova, aquela é. prova, maluco? Foi no Petar. Era uma prova, velho, Vale do que era, Petar. sabe, linha de chegada, que tá todo mundo torcendo. Caralho, era a Cris falecida, a saudosa Cristiane de Carvalho, era uma mina casca grossa de Iron Man, né, o Ale? Sim. Caralho, e a Nelma, minha ex-mulher, ela é muito competitiva. Então ela tem uma carinha alemã, meio na dela assim, mas ela não quer perder nem no par ou ímpar. E os dois juntos, fudeu, né? Aí, pô, a prova rolando, pá. Aí, cara, toda a galera na linha de chegada tinha um rapel na linha de chegada. Rapel de 200 metros. 200 metros. Que de altura, isso? é. Só que, né, o nego no rapel, esse maluco tinha maior experiência. Ganhou no rapel, foi ou não foi, Ale? Eles ficaram De presos no aí, rapel. aí ficou aquela. Suspense. E agora? Quem vai ganhar? Eles foram para o rapel, eles entravam numa quebrada para aparecer na linha de chegada. Pós-rapel. Então eles estavam ali todos, eram casais, eram É. de duplas mistas. Duplas essa prova. mistas, é. Cara, de repente, quando aparece esses dois correndo, mano, a galera foi ao delírio, aí depois entendemos o que aconteceu. Aconteceu isso, ó. E Ela ficou presa, porque a corda era pesada, era muita distância. Puxar a corda era pesada, ela não tinha A gente técnica. fazia, né? Ia lá na Casa de Pedra em São Paulo. Chegou aí na Casa de Pedra, né? Sim. Tinha que ter certificado para tu poder fazer montanhismo, rapel, jumariar. Jumariar é louco, malandro. Tu tem que ter um antebraço de Popeye, né? Para aguentar. E eu quero que tu lembre alguma coisa, que as corridas de aventura foi uma época muito legal, cara. Bom, O EMA, né? Primeiro tu É. fez o EMA. Primeiro tu começou Expedição na Mata TV, lembra? Atlântica. Não, Foi Expedição Mata Atlântica, né? Foi fantástico. Foi o As pioneiro. provas de aventura é algo assim fascinante, é uma experiência única que todo mundo que é atleta ou foi atleta um dia deveria experimentar, né? Então são provas multidisciplinares, né, que envolvem a navegação, que era o meu forte, eu sou navegador, né, mapa e bússola, corrida ou trekking, mountain bike, canoagem, em caiaque em corredeira ou em rios ou mares, barcos convencionais, escalada, às vezes rapel, às vezes escalada, e em regiões inóspitas. Então eu conheci muitos lugares que eu já nem imaginava que eu conheceria, porque são proibidos até de passar por questões ambientais. Então eu comecei fazendo a expedição Mata Atlântica, a gente começou bem no básico, fazendo provas mais curtas e fomos evoluindo. A primeira equipe que eu constituí foi eu, o Renatão e a Dadá, né? Foi a primeira equipe, fizemos, e depois veio o Cortez a somar também, era um segundo navegador, também ganhamos algumas provas, compramos com o dinheiro bike para ele, que ele não tinha bike. Naquela época era tudo muito duro, né? Era muita dureza. E caro, um esporte caro, né? É um esporte extremamente caro, as viagens são caras, os equipamentos são caros, Sim. e fomos evoluindo. Então, começamos com prova aí de 30 quilômetros, 70, 20, 70, 30. Depois fomos para provas de 200 quilômetros, depois de 300 quilômetros, até chegar nas expedições, que duram de 6 até 10 dias. Então, fizemos o EcoMotion na Costa do Dendê, na Bahia. Durou 5 dias e meio, mais ou menos, né? Fizemos o Desafio dos Vulcões, durou 8 dias a prova. Fizemos Patagonia Expedition Race, lugar extremamente inóspito, Estreito de Beagle, lugares alucinantes, Torre del Pane, lugares lindos, durou 10 dias a prova também. E as provas mais curtas que a gente tinha por aqui, Adventure Camp, as provas do Chauás, que ainda é forte e bastante rígido, e outras aí mais. E as provas de aventura te dão uma disciplina muito grande, uma organização de equipamento, do que você vai precisar, da comida que você vai precisar para muitos dias, a hidratação, os postos de reabastecimento. Então entra muito a questão logística. Então a disciplina é algo bastante interessante. E o treinamento, né? Não é só rodar o aeróbio, não. Todo o trabalho de fortalecimento, suplementação, alimentação,
é pensado o tempo inteiro. Senão você não consegue E mental, finalizar né? essa muita A mente. minha ex-mulher, ela falava assim, eu falava assim, pô, como treinar Ironman? Tem que pedalar, correr e nadar. Mas no fundo, se você for nadar 4.000, pedalar 180 e ainda sair para uma maratona, acima de tudo tem que ter um poder Sim, de mente, é isso entendeu? aí. De tolerância que extrapola até a parte física, que é o caso são essas provas de corrida de aventura. São lugares inóspitos, pô, lá no Chile era menos 10 à noite Sim. e 50 graus ao meio-dia. Imagina tu submeter a tua condição fisiológica numa intempéria dessas. Então, são coisas assim fantásticas. Morre gente, Às vezes morre às gente. vezes morre uma, morre em todo esporte. Falando Tu em morre morrer no gente, surf, no ciclismo. professor, imagina, Bagulho, o que tu acha, Murilo? Conta É a grosso. história. Não, conta a história. Maior perrengue, mas assim que você falou, meu Deus, eu não vou sair daqui, vai acontecer Tem que alguma perguntar pro coisa. convidado. Vai acontecer. Vai. Então, professor, qual foi? Nossa, eu falei, não, daqui eu não saio mais daqui. Já era. Foi Pô, lá em meu corpo vai Itanhaém. ficar aqui e eu não Foi- saio mais daqui. Foi em Itanhaém que Uma até o- só. Itanhaém foi Itanhaém. foda. Viajou muito. Quase morreu. Olha que presa. Que Beleza. pobreza. Foi no vulcão. Caralho, mano. Chovia dentro do hotel, né? Puta merda, Como é que foi essa história aí? Vou- Daí foi uma prova, os organizadores eles deram uma bobeada no tempo de prova. Então era uma prova para durar em torno de 7 a 8 horas aproximadamente. Tá? Mas eles erraram na distância, no cálculo. Bom, a prova largava ali em Peruíbe, ali no cantinho de Peruíbe, ia para Itanhaém e voltava e terminava em Itanhaém Mas ali subia, ia até na São praça. Paulo, tu não Isso. sabia Mas E era a só Lé- corrida? Era só corrida? Não. Em São Paulo, tu chega em Itanhaém de São Paulo, Panelheiro. Eu- Parelheiros. Tu sobe A o prova, bagulho, o cai em último São PC Paulo. lá em cima era em Parelheiros. Então tem uma estradinha de uns 8 quilômetros, do tempo do Maluf ainda, que ele queria fazer uma rota para São Paulo. Então, De 8 trem. quilômetros mais ou menos. O problema é que ela tem um trecho que ela tem um riozinho no meio, né? Beleza, até aí tudo bem, saímos bem, lideramos a prova basicamente o tempo inteiro. Somente 2 equipes terminaram e uma terceira se perdeu. Nós ganhamos essa Não prova. acharam até hoje. Mas nós chegamos, para vocês terem noção, à tarde do dia seguinte, Não, foi louco. né? Ficamos com A medo. prova durou mais de 24 horas, na verdade. E era pra durar Entendeu? 7. Por quê? Porque nós subimos a serra, o tempo já era noite, o cálculo era para a gente estar chegando já, ou seja, os caras erraram feio no cálculo da prova. A gente escalou à noite, subiu à noite, e a Serra do Mar é a única serra que tu sobe para descer e desce para subir. É o contrário. E aí caiu uma tempestade naquele dia que não estava previsto. O rio inundou. Nossa. Então, para passar, ficou difícil. Tanto é que nós só conseguimos passar para o outro lado de dia. Ficamos rodando e numa dessas rodadas eu caí num barranco. A sorte que o barranco era meio íngreme. E eu fui me arrastando pela parede. A Nelma, o Fran e quem mais? E o Marcão, que ficaram em cima, morreu. O Ale morreu, mano. Morreu. Falei, não, gente, eu tô aqui. Cara, e minha mãe, nesse dia, teve uma percepção em casa. Falou, tá acontecendo alguma coisa com o Ale. Curioso esse negócio de manha, né? Não, de foi mãe, muito né? feio o bagulho. E aí, não, tudo deu na televisão. Teve equipe. Sumiram. Foi resgatado Nossa, na TV? Ô, meu irmão. Teve uma o equipe bagulho que foi resgatada na segunda-feira só. O bagulho foi punk. Foi punk. Foi resgatado longe da área. O pessoal se perdeu. Foi muito nervoso. Foi, assim, das situações pior que eu já Porque tive. explica pra ele que não conhece. As corridas de aventura, elas são secretas. Ninguém sabe. Tu nunca vai saber por onde Tu tem um vai, mapa onde e uma vai parar. bússola. Tu tem que achar o Se melhor vira, caminho. O mateiro vai antes, descobre o que tem de pior e te põe no que tem de pior. E dentre esse aspecto, tem essa área que eu não sabia, vou descobrir lá. Que se você subir um morro louco, tu cai, tu chega em São Paulo. É o Planalto. Isso. Tu vê direitinho no mapa. Pum, desce, tu tá no térreo que é Itanhaém. Daí Muito nós legal, chegamos né, em cara? Parelheiros, marcamos o ponto, né? Que tem os pontos PC. para você checar, os PCs, postos de controle. Fizemos a checagem e começamos a descer. Isso era 11 horas da manhã. Nós fomos chegar no dia seguinte, É isso, tipo desaparecido, sem meio-dia, notícia. no domingo. Porque não A gente pode- largou no sábado cedinho, chegamos no domingo quase à noite já. Bagulho. E aí descemos e só 2 equipes terminaram e mesmo assim com diferença de 2, 3 horas uma para outra. Cheguei com o pneu furado, destruída a bicicleta.
destruído, tudo destruído. Nós estávamos destruídos já, mas chegamos bem e uma equipe ficou perdida na selva só na segunda-feira que os bombeiros acharam os caras. 2 pessoas lá que Legal, estavam em né? duplas. Hoje em Nós dia, corremos em quarteto. legal. é. em Santos, ele corre na rua também, normal, pedestrianismo. Mas o João, que chamam de Joãozinho, o senhor sabe quem é? Que é o Joãozinho. Que faz corrida de aventura também. Ah, João, sei. já Isso, sei mas quem é. ele só Faz com a corre. Nelma, sim. Ele só corre. Sim. Ele tem um desempenho bem grande. Não, hoje o em João dia, né? ele faz. Só Lembra corrida. do João? Ele faz Não, ele é corrida mais de jovem. montanha. É isso. Ele mas- faz não, corrida ele é de mais montanha, cross, Ah, tá. cross country. jovem. É isso aí, é Ah, isso tá. aí. Mas ele corre, tipo, em alto rendimento, sim, não é? sim, ele é bom. Porque só na rua ele faz 10 km pra 30. É, não, ele é na forte. rua. É. Isso aí. Ele não E tem- faz e tem prova ainda, de né? aventura. Ainda está, o Fran ainda está fazendo O Chauá. Fran ainda organiza, Chauás, A quando ele faz. Chauazinha, né? Isso. O Luquinha, onde anda o O Luca? Luca tá lá. Os dois fazem É. juntos, né? Mas O- tem a Chauás longa também, de 200 quilômetros. O Ecomotion, Acabou. que era do Said. Said. Said Também vem. foi o pior perrengue da minha vida. Ele essa. acabou vendendo também. Essa, parou. essa foi o maior perrengue, que eu fui trabalhar no apoio dessa prova. Tu lembra dessa história? Sim. Dessa prova? Cara, aí teve um acidente. Tu foi fazer essa prova do Sim. Ecomotion, que saímos de Brotas. Sim. Aí teve um acidente na estrada, porque tinha uma perna da prova que todo mundo entrava num bote de De rafting, sim. e pá, e remava. Teve um acidente. Então o que aconteceu? A estrada ficou bloqueada. Puta, então ó, vocês vão ter que ir pelo canavial, vão ter que cortar caminho pelo canavial 100 quilômetros a mais. Aí eu peguei uma picape e o apoio não pode ter contato com o atleta, senão são desclassificados. Aí eu peguei uma picape, estava sendo o lançamento da Parreiro. Puta de uma picape, eu sozinho na picape, eu adoro dirigir, saí queimando que nem um louco. Bé, e foi o comboio. Pelo meio, eu nunca sonhei com um canavial era aquilo. Um canavial, brother, parece um oceano que tu não vê nem começo, nem meio, nem fim. E tem as estradinhas e tremiões passam no meio, uns caminhão com 3 que rabeta. Bom, resumindo, aí não, vamos por aqui. Daí o pessoal de carro aí seguia. Não, aí passava, aí começou todo mundo a se perder. Porque a gente ia ter que encontrar vocês lá na represa de Brotas, na represa de Barra Bonita. Meu irmão, me perdi no meio do canavial, não sabia mais onde eu estava, para onde, eu não sei onde estou, nem na cidade, imagina no meio do canavial. Quebrou o câmbio da picape. Quebrou o câmbio da picape, isso é porque era parreiro. Cara, eu fiquei parado no meio do meio do mato, velho, e começou a escurecer, eu comecei a ficar, vou morrer aqui, vão achar só um esqueleto, porque não sabia para onde ir, ninguém passava lá, cara, nada. Aí depois de quase estava já escurecendo, passou um cara da prefeitura. Aí eu peguei, beleza, pô, me ajuda, por favor, já desclassificaria a equipe. Mas tive que pedir ajuda. E o pior, cheguei no mecânico para ir buscar a picape. Como é que eu sabia onde que ficou a picape? Mano, isso foi um trabalho, foi o pior perrengue que eu passei na minha vida, cara. Não, a aventura tem dessas. É uma aventura, por isso que o nome é Aventura. Queria falar 2 coisas. Fale. Irmão. Primeiro, que pra galera aí nova que vai assistir, que está fazendo educação física, infelizmente não vai poder mais ter sua aula. Mas, outra coisa boa, que agora tem outras turmas, queria que você falasse da sua nova fase aí, que você falou que verdade. passou no concurso na FATEC. Vamos para a área do direito. E aí, a sua nova fase de vida, e galera, muito legal, o professor tem muito conteúdo, mas quem fez, quem não fez mais, É dá aula verdade. com ele. É verdade. Né? Hoje eu vejo, assim, até um pouco triste a questão da educação física, né? Hoje, alguns cursos 30%, 40%, 60% em ambiente virtual. Uhum. Quer dizer, Educação física. é a própria voleibol virtual, basquete com Nossa, era buru, bom, hein? Né? buruzão virtual. The best. Não dá, cara. Não dá. Então é umas coisas que nos deixa muito triste, principalmente quem vem da educação, quem teve uma formação clássica, né? A gente sente muito falta disso. Então depende muito do profissional se esforçar e querer aprender. A questão do lecionar, né? Eu nunca consegui parar de lecionar. Então, basicamente, eu saí da educação física e já entrei na área do direito, já comecei a lecionar direito. E eu me encontrei bastante, né? Eu tive um primeiro contrato de 2 anos como emergencial, que eles chamam, e logo em seguida eu já prestei a prova de concurso e efetivei. Eu gostei do que eu encontrei, né, na formação e desses meus alunos, as características desses alunos, a necessidade de aprendizado, né? E o Porto, ele é Santos. Santos é o Porto e Porto é uma simbiose única.
e é uma forma de eles melhorarem a vida deles, como eu consegui ter uma oportunidade lá atrás, no início da minha carreira. Eu fui pro exército, galera, porque eu precisava de dentista de graça, médico de graça, alimentação e um salário, porque eu não tinha grana. Não tinha perspectiva. Eu trabalhava de assistente de mecânico, né? Eu saí lá da alfaiataria, lá onde eu entregava, da lavanderia que eu entregava roupa, e fui trabalhar com o Reinaldo lá da Janco, com mecânica. Fui aprender a profissão. Moto, né? Tu mexia com moto, não mexia? Eu lembro mexia com moto. Antiga mesmo, isso. Né? E aí, quando eu tive a oportunidade do exército, eu me mandei. Então a gente tem que... O bonde passa poucas vezes, a gente tem que aproveitar o bonde. Entendeu? Hoje eu tô feliz, né? É verdade. O direito está me proporcionando duas coisas, que é ter uma condição e dar uma condição de vida para minha família. Isso eu acho que é importantíssimo hoje. Você ter essa sustentabilidade. O outro, de fazer o bem. Eu me vejo nos meus alunos a questão do crescimento e a questão do meio ambiente, que ela está inserida na minha formação, né? Então hoje a gente estuda hidrogênio verde, a gente estuda eólica, fotovoltaica, as questões políticas e geopolíticas que interferem nesse relacionamento. E o que me traz paz, tranquilidade, equilíbrio é a minha atividade física, é a minha musculação, é o meu crossfit, as horas com a minha família, com os meus amigos, né? Ter essa oportunidade. Eu sempre falo pro tiozão, né? Falo que tudo que ele tá vivendo hoje é fruto do trabalho, né? Eu não conheço um dia que esse cara não estivesse estudando, né? Lendo os livrinhos ali e tal. Os livros russos, não adianta perguntar que ele já leu tudo que vocês possam imaginar. Apaixonado ele só fala disso pela academia o russa, dia inteiro, né? E é um aprendizado que não muda, né? Não muda. A base, a essência, ela não se transforma. O que você tem é o aprimoramento tecnológico. Sim, você só tinha calorimetria, você citou a calorimetria na época, em grandes laboratórios. Hoje você tem Nutri aí com calorímetro no consultório. Dedo. A gente é da época do dedo. Do dedo. Não! E nesse curso, eu apresento o polar, mas eu apresento a técnica do dedo, né? E suas variações. Por quê? Porque em muitos lugares, principalmente no continente africano, eles usam muito ainda na base, porque é onde dá o estímulo e onde não tem grana para comprar equipamento. E outra, eu não posso deixar de monitorar fisiologicamente o indivíduo porque eu não tenho um monitor do bom. Eu tenho técnicas evolutivas, né? Coutinho fazia isso na década de 70, correndo do lado dos atletas para verificar limiar anaeróbio, quando eles começavam a perder a frequência, cara, né? Eu lembro quando respiratória. Hoje em dia todo mundo tem em casa um Acurex, que tu pega a glicemia, a gente media, quando começou... Fazer lactacidemia? No Santa Cecília tinha uma passagem na natação que era pingava o dedinho de saber que o atleta estava te enganando. Pela quantidade que ele produzia de lactato, você sabia que ele não se empenhou no treino, coisa que seria impossível de tu olhando o cara treinar pela expressão facial, pelo estresse que ele podia mentir, ele podia sair fingindo que estava passando mal. A gente pegava a frequência cardíaca, você é professor, pelo dedão, mandava o cara dormir, acordar, atleta, antes de beijar a mulher, vê lá quantos batimentos em 10 segundos e multiplica por 6. Basal, para ver a paradicardia, repouso, recuperação, tudo no dedo. Aí depois começaram a lançar as polhas, eu pirei quando eu vi a minha primeira... Ainda tive esses dias com o Emílio Mansur, ele me deu de presente em 92. Eu trouxe do Paraguai um monitor, era só a frequência direta, a fita... Cara, eu achava que era o Einstein do treinamento. Para quem o primeiro representante polar em Santos fui eu. Eu lembro. Era o cara do Rio de Janeiro que ele trazia. Eu lembro. E ele tinha franquia no Rio e me deu para eu começar a. E que cada vez foi se aprimorando mais. Primeiro era o reloginho, só com batimento. Foi crescendo o tempo. Hoje tem Garmin de 10 mil reais. Porra, velho. Que ele recarrega com a energia solar, não é? Fácil, né? Fácil treinar. Fazia mapa de frequência cardíaca em papel quadriculado. Pode papel quadriculado. Eu tenho os meus papéis quadriculados até hoje. Hoje fica fácil trabalhar. Tá bem melhor, bem mais fácil. Não, e outro... E tá cada vez pior. Tá bem melhor, mas tá cada vez pior. Fazer lactacidemia, a fita era uma fortuna. Lembra, o aparelho era exorbitante, tinha que trazer de fora. Hoje você encontra em qualquer farmácia. Você consegue comprar, né? E aí você cruza a informação da fita
do coração com o lactímetro, pronto. Você Já identifica L1, L2, você consegue trabalhar limiar de uma forma melhor, buscar um rendimento melhor do seu aluno. Coisa básica, que muitas vezes já nem é discutido mais na própria faculdade, né? Verdade. Nem se O que eu noto é que o ensino ele deu uma degradada, infelizmente. Sim. Ele deu... Se você não está num centro de pesquisa, num centro avançado de treinamento, você só vai aprender isso na pós. Você não aprende muitas vezes na faculdade. E nós tínhamos um laboratório na FEFES gigantesco. Legal, né? Eles investiam nisso. Hidrostáticazinha, Tinha não uma fez? hidrostática, tínhamos Abre um a câmera. tanque. Abre aqui pro circuito. Nossa. Ele tinha uma hidrostática. Tu chegou a ver, tu fez FEFs? Uma câmara hidrostática. Nós Não, tínhamos Eu uma fiz caixa. bastante. Ah, É. ele fez uma Mas hidrostática. Sabe o que é apesar de hidrostática, Sim. né? Pendura maluco, ele boia, gordura boia, era muito legal, né, cara? Puta, Para poder ensinar fundamento, né? Coisa No ano ba- passado eu fiz esse exame que vocês estavam falando de calorimetria. Fiquei aqui, aí viu a minha taxa basal, mas eu fui lá em São Paulo, num lugar. Semaf? Não. Numa clínica lá, bem. Foi uma, É que é uma outra coisa, né? Que parceria. antigamente só tinha o Matsudo. O Semaf, é, né? Não, foi uma E o Laboratório de parceria. Fisiologia em Humanos, né? no- Sescorp, né? Não, Sescorp. Cela Físics. Sim. Cela Físics. Mas é um do lugar que Matsudo. para ter acesso ali, a galera não é qualquer pessoa. Custa bem caro. Foi uma Não, parceria. É tudo absurdo muito ainda. caro. É, A ergoespirometria hoje ainda é cara, né? Mas melhorou muito. Naquele tempo, os equipamentos vazava pelo lado, você tinha que botar a fita. Era um trabalho danado. Hoje já está bem melhor. Mas se eu não conheço o recurso mínimo, básico, é difícil trabalhar com recurso avançado. Eu preciso entender A raiz é como é tudo, que houve cara. a evolução. A raiz é tudo. E o que mais te dá, assim, professor, trabalhando com, mudou a sua área, no meio ambiente, o que mais te dá satisfação? É ensinar os alunos? É realmente estar mudando coisas, porque você gosta muito dessas corridas de aventura, então o meio ambiente sempre fez parte da sua Sim. vida, tanto quanto no quartel, quanto nas competições, e agora você lecionando coisas sobre isso. O que mais te dá satisfação fazendo... As pessoas essa confundem as questões de meio ambiente muitas vezes em ser xiita, né? Ser agressivo. O meio ambiente ele está aí para atender a gente. Mas esse atendimento ele tem que ser feito de forma sustentável. Eu tenho que usufruir, mas tenho que deixar para o próximo poder usufruir, para as futuras gerações. E muitas vezes o ser humano esquece disso. Isso não quer dizer que eu vou ser um radical, não pode isso, não pode aquilo, não. Eu posso tudo, desde que seja feito da melhor forma possível. E as pessoas precisam entender que a saúde ela está ligada diretamente às questões ambientais. Tu vai fazer um treino numa sala pequena com muita gente, você vai ter um CO2 elevado, vai te gerar toxicidade, vai ter perda de rendimento, você pode passar mal. É a mesma coisa você não se utilizar do que você sabe para passar essa informação para frente. Então a minha ideia com as questões ambientais é sempre minimizar o impacto. Eu descobri, quando eu fui para o petróleo, que era preferível eu estar do lado dos caras e tentar conscientizar do que simplesmente ir contra. Vamos tentar minimizar isso. Como é que a gente pode minimizar isso? Melhorar esse efeito? É utopia achar que vai acabar o petróleo amanhã, gente. Não dá. A maior carga transportada mundialmente hoje, granel líquido, é petróleo. Não somente nos petroleiros, mas dentro dos tanques que abastecem os principais navios do mundo. Porque os renováveis são muito poucos ainda, navios movidos a energia renovável. Então eu tenho que pensar na melhor forma de adaptar isso. E nada melhor através da educação. A educação, ela resolve tudo. E eu vivi, você viveu, a educação ela vem se degradando progressivamente. Eu sempre estudei em escola pública, gente. Sempre estudei em escola pública. E eu vejo hoje a escola pública sucateado, com métodos passados. E aí você não tem estímulo, o aluno acaba perdendo o estímulo. Então, depois da LDB para cá, Fernando Henrique, se eu não me engano, houve uma degradação acentuada da educação. E isso precisa ser resgatado. A própria educação física hoje, se você comparar com tempos atrás, era 3 anos, mas era 3 anos intensos. Você tinha que ir lá, ia pra pista, fazia.
Poxa, E virtual quem fazia educação física normalmente era do esporte. era da área, né? Hoje em dia tá fazendo alguma coisa, não, também não vou fazer educação física, que é legal, Huawei, academia, eu vou ser personal. No nosso tempo era atleta, os atletas ou pseudo-atletas que faziam educação física. Na nossa, bom, eu me formei em 86. Tu é de que época? Na verdade, tu foi da escola superior. Não, tu fez na FEF. Sim, sim. Mas que ano que você Eu fiz adaptação, né? 83. Eu só tá. fiz as matérias pedagógicas. Ah, tá, que eu vim de Taubaté também, eu Isso, fiz algumas adaptações. Mas você vê, na nossa época, Brodinho, a educação física era papo de atleta. Na minha classe só tinha o Índio, que ele citou, O foi um Índio. decatleta, né? Foi da minha sala, por sinal. Infelizmente ele partiu com uma doença bem grave e era um decatleta, saltador, jogador de futebol, corredores. A maior parte das pessoas eram atletas. E a educação física hoje, ela atende qualquer área. Desde a própria área de treinamento, personal, Sim. musculação, ginástica, como a área empresarial, né? Laboral, Sim. Desenvolvimento recreacional, recreacional, também, né? importantíssimo. Desenvolvimento de programas de qualidade de vida, integração. Olha, né? eu vou te Consultoria, você tem muita coisa. Eu vou te falar, eu tive um professor, eu dei aula 6 anos na cadeira do Chicão, antes dele chegar, de fisiologia também, anatomia, enfim, primeiros socorros, e ele falava uma coisa, ele me chamava de bicho grilo, que eu sempre fui meio cabeludo, assim, e ele falava, sabe qual é a profissão mais importante do mundo, bicho grilo? Eu, medicina, né? Médico tem poder da vida e da morte dele. Não, bicho grilo. É educação física. Ah, tá mentira, porque a educação física era marginalizada muitas vezes. Tipo assim, bom, não era nem reconhecida como profissão, foi reconhecida em 98, mas ele falava uma coisa tão óbvia: se você está bem educado fisicamente, você vai ter uma carga de despesas que vão cair na saúde pública, enfim, né, o custo, Sim. porque você tem boa alimentação, você tem atividade física, então é realmente uma área extremamente importante que muita gente não dá muito valor, de repente, ou a própria educação física nas escolas foi reduzida? Foi. Queriam tirar uma época. Sim, queriam tirar. Ela foi reduzida. É que por mais que na minha época de criança o professor era leitor de jornal, você não sabe dessa também. A gente era tido como leitor de jornal. Eu nunca dei aula em escola. Jurei fazer educação física para jamais trabalhar em escola por conta dessa ideologia. Pô, professor de educação física, primeiro é assim: vai ter reunião dos pais e mestres. Faz no horário da educação física, a gente ficava puto, já teve isso também. Né? Tira aula de português, vai no horário da aula de matemática, tu entendeu? Sempre foi marginalizado. E hoje tem uma importância grande, a gente vê... Mariano, Volódia, né? Eram professores clássicos aqui nossos. Até hoje, né? Da prefeitura. Então, cara, a educação física era uma coisa bem marginalizada, mas tinha muito mais poder, eu vejo, na questão de ensinamento, principalmente na área do treinamento fisiológico. Pô, eu sou de um tempo, ele ainda citou, o Murilo estava sempre estudando. Pô, não tinha Google, velho. Não é, né? A gente tinha que ir para uma biblioteca. Existiam 3 livros de fisiologia do exercício no Brasil. E se tu não tivesse os 3... Guyton, Macardo... o Guyton era mais geral, né? Era Macardo Cat, Matthew Fox e Ostrom. Que o Guyton trazia a base da fisiologia humana. Né? Inclusive seguiam até a ordem, né? Bioenergética, contração muscular, seguiam ordens. E hoje em dia tem uma literatura tão vasta e a pessoa não estuda mais, porque não precisa. Que ela vai no Google e... Não, vai no IA mesmo. Imagina IA. Quer dizer, agora virou uma coisa de louco. Tu entra nesse Instagram, tem cada... Nossa, mágico, entendeu? Tem opinião do professor sobre isso do Instagram, tanto do meio ambiente quanto da educação física, das áreas que você estudou. O que você acha? Dessa inovação para as redes sociais? Eu particularmente gosto bastante do Instagram, mas na função primordial dele, ou seja, trazer informação de qualidade, trazer imagens que você considera legal. Eu tenho o meu Instagram e é curtição. Então toda viagem, tem fotos do mundo inteiro, dos lugares que eu visito. Eu gosto de street, foto de rua, que as pessoas não estão percebendo. Momentos de alegria, gosto de fotografar tatuagem, rosto. Então eu tenho algumas... E coloco tudo em inglês. O meu público basicamente é internacional. São pessoas que curtem fotos em preto e branco de rua.
Essa é a finalidade. E o que eu vejo hoje, e eu acompanho o Instagram há muito tempo, o que eu vejo tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Muita informação ruim. Ou seja, se você tem... Você sempre, eu vou muito por esse princípio. Se você tem uma grande marca agregado a alguém que está falando, pode ter certeza que os caras checaram, porque eles não vão expor a marca deles a qualquer um. Eu penso dessa forma e agora pensando como advogado, juridicamente falando. Então, de certa forma, a marca se responsabiliza. Então, o teu conteúdo tem que ser de qualidade. Você tem que se preparar, você tem que estar estudando e tal. Por outro lado, a gente vê muito conteudista, ou seja, gente que acaba de sair da faculdade de medicina, por exemplo, prescrevendo o que não deve prescrever. Por quê? Porque, pô, não conhece nem a fundo ainda a questão, né, metabólica, muitas vezes individual de cada um, as questões de hormonais, as respostas farmacológicas a esses indivíduos. Eu estou aprendendo, o cara tem o CRM de ontem. Isso eu falo porque a minha mulher é médica e ela é especializada, tem três residências, e ela fala muito, olha, o cara mal se formou, o cara já está cobrando R$ 1.500 numa consulta, que, meu, ele deve ter pego aí no IA, peraí, o que o cara viveu daquilo? Ou ela, ou ele, não importa quem seja. Mas então, o grande problema do Instagram, de uma forma geral, Facebook, das mídias sociais, é que realmente quem tem que fazer a triagem é quem assiste. Né? Quem tem que fazer a triagem, se o material é de qualidade ou não, porque você está ali para ajudar as pessoas. Eu vejo dessa forma. Você não está sendo ajudado, você não está recebendo, você não está colhendo frutos, então você tem que passar uma informação de qualidade com o teu público. Eu acho que é dever disso. E muitas vezes não é isso que a gente vê. É verdade. A gente vê muito picareta, muita picareta, gente que não tem a mínima experiência ou não vivenciou aquilo e está aplicando, e às vezes isso pode dar efeitos colaterais quando a gente vê, Sim. como a gente vê em cirurgias plásticas, né? Em procedimentos estéticos. Então é uma margem muito tênue, tem que se tomar muito cuidado. Não, e é interessante que eu vou citar que eu, por muito tempo, eu não tive patrocínio. E eu, no fundo, a gente está doando. Eu estudei pra caramba, tu sabe disso. A gente estuda, se dedica, você aprende, você começa a ensinar de graça. Não que eu seja um mercenário, mas eu investi, ponto. Beleza, aí até a hora que ele falou, fui reconhecido por uma grande marca, como você agora, né? E é interessante isso também. Teve casos que, lógico, eu tenho que dar um retorno para o meu patrocinador, porque eu dei muito conteúdo para todos, eu mereci isso, eu tive esse merecimento. E olha que interessante, tu falou uma coisa chave. Teve casos, logo que eu comecei a divulgar a Growth, aí quando a primeira vez que eu botei um cupom, já começam os caras assim, e já se prostituiu, e agora vai começar a vender bagulho, e já era, quer dizer, pô, eu dou 7 dias do meu trabalho para toda uma população de 1 milhão de seguidores, e um dia que eu dedico a quem acreditou em mim e vai me ajudar a manter o meu trabalho vivo, então a gente ainda passa por esse problema, por essa condição de ser ainda questionado até que ponto a gente tem que fazer propaganda, e o que ele falou é primordial. Você só está numa grande empresa porque eles analisaram o teu conteúdo, o Twin ligou lá, e você recebeu essa Isso é legal que bênção. o professor falou que eles investigam, porque eu fiz... Eu posso falar o nome aqui, Murilo? Pode, fala o que você quiser. O professor deve conhecer. Eu fiquei 3 meses, quando eu estava magro, né? Penitenciária. Não, fazendo o garoto propaganda da UPRO. Você sabe o que é a UPRO, não sabe? Então depois você olha lá, hein? Ó, tá com orgulho, hein? Pô, a Danone é a maior do Brasil. Sim. Enfim. E aí fiquei sendo 3 meses... E, assim, desde o contato inicial até eu ir lá para São Paulo, dentro do estúdio, para gravar, nossa, eles investigaram tudo. Os conteúdos, aí pediram um monte de coisa e aconteceu. E foi muito legal. E isso realmente, isso me deixou com muito orgulho, porque eu fiz conteúdo durante 2 anos de graça. E quando apareceu essa oportunidade, eu falei, meu, tá dando certo. Vamos continuar fazendo. E aí foi dali que eu vi que dava para viver dos meus conhecimentos, mas ainda tenho que aprender muito mais.
com a internet, mas isso de conteúdo ruim, meu, Não, e depois tu não nem sabe se quem fala. vai fazer o milagre, Nem né? se Se é fala. Jesus ou é Genésio, como diz outro, porque é tanta abobrinha que a gente vê. Eu acho que eu ganho bastante espaço nessa situação, por essa questão, que eu sou navalha na carne. Eu ganhei o mercado assim, ó, a audiência assim, que eu falo a real e dou a quem doer e deu certo. Porque, puta, é tanta abobrinha que a gente vê, coisa que nem o Ale falou, coisas boas, mas. Aí cabe à própria audiência julgar, esse que é o problema, né? O que as pessoas têm que entender, e hoje eu vejo muito isso no teu trabalho, é que para você estar preparando o conteúdo, você está trabalhando na retaguarda há muito tempo. Sim, Você tem que estar estudando, você tem que estar atualizado, você não pode chegar lá e falar uma besteira. E outra, a crítica faz parte. sim. Então, tem gente que bloqueia, né? Não pode fazer crítica, Eu né? não. Vai lá e bloqueia. Não, tem que ter crítica para você poder melhorar. E outra, para você poder ter a oportunidade de argumentar aquilo. Fala, opa, peraí, não é assim. E às vezes as pessoas, elas entendem da forma que elas querem, né? Exatamente. Uma determinada colocação. Então, acho que isso é muito importante. Eu vejo o Instagram como um trabalho normal, ele é um trabalho, e todo trabalho tem que ser remunerado. Entendeu? Todo mundo que está no Instagram, gente, que trabalha, ele tem que ter uma remuneração. Porque por trás disso tem equipe de estúdio, tem custo, deslocamento, alimentação, livros. Você tem que e ainda mais nessa área, né? Que sai coisa nova a todo momento. Sim. Né? Sai um suplemento novo, o que os caras estão falando? Vamos dar uma lida no artigo, tá legal, não tá? Porque você. Ainda mais com 1 milhão de seguidores. A responsa cresce. Não, e você vai ser julgado o tempo inteiro. Sempre, E tem gente que é legal, que apoia, mas tem gente também que gosta de. É inveja também. Olha, Isso tem em todo tipo de negócio. Não todo tem segmento, tipo. todo segmento. Eu tenho, ó, eu sou feliz porque não tenho muitos haters. É interessante, outra coisa engraçada é isso. O cara fala mal de ti, tem 50 te defendendo. Aí eu fico só vendo, é mais barato que eu paro para ficar. Eu lanço um Reels, pum, crio uma polêmica. Um fala mal, aí eu só fico em 176 comentários. Eu nem falei nada. Entre eles, junto um grupinho de 5, aí ficam brigando entre eles. Isso engaja. Isso engaja. Entendeu? Então, que nem tu falou, a gente viaja, a gente participa de. Vai criar conteúdo no centro de treinamento. Então, olha, eu me sinto com a consciência tranquila que o que eu tenho de melhor eu doaria até de graça, como doei por muito tempo. Mas já que Deus abençoe, né, o patrocínio chegou, por que não? Sim, Por que não, com né? certeza. Inclusive é interessante, você falou uma coisa, vocês não sabem, manda aqui a 3. A Cris, a esposa do Alê, doutora Cristiane Dias, Dias é uma médica nutróloga, ela também está convidada a participar para a gente discutir sobre a dieta intermitente, da cetogênica, porque isso, o doutor Baracate se apaixonou por mim. Eu posso falar isso, ele não é viado, não. Mas foi interessante porque ele só fala, pô, é linda. A medicina integrativa, eu tô pirando, cara. Eu tô pirando, que é sinal, sintoma, diagnóstico e remédio para doença. Pô, tratar o agudo é fácil, o crônico. Então, a Big Pharma está preocupada em te ferrar, em ganhar dinheiro e você tomar medicamentos e não em cuidar da tua qualidade de vida. Então, a medicina integrativa, que eu agora agreguei o meu valor a eles, até participando de um curso de pós-graduação, ela usa muito o profissional de educação física, lógico, o nutricionista, o biomédico, mas, porra, não tem nada melhor para a vida do cidadão, que é o que ele falou no começo. É sono, um bom sono, coisa que muita gente não está conseguindo, atividade física, uma boa alimentação, são certos pilares, e não são muitos, que você pode conviver com as piores doenças, digamos, de uma certa qualidade, enquanto que sem esses conhecimentos, principalmente nessa área de nutrição, que ninguém fala que 80% é a boca, eu acho que é um pouco menos, mas enfim, o que você põe para dentro, imagina, o que absorve mais nutrientes do mundo? A boca. Então, tudo que a pele pega um pouquinho, põe lá um transdérmico, enfim, mas a boca é tudo. E o intestino, hoje a gente sabe que é o nosso. Tem mais neurônio no intestino do que neurônio em certas áreas do encéfalo. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que a nutrição, o sono, a atividade física podem te trazer uma qualidade de vida
que em breve a Cris vai estar aqui com a gente também. E a que eu Cris faço é questão. pioneira, né, no Brasil. Em Muito. 2024, há 20 anos atrás, 2004. ela já tratava a gente, ela já acompanhava a gente nas provas de aventura. Eu, Fran, a Nelma já fazia suplementação com GH, a gente já tomava testo, já fazia soro de aminoácido. Lindo, né? Já, O milho, já, né? Ficar com cheiro de isso, milho. já tomava a hospitalar, hoje a gente tem o pó, né? Tem a glutamina, né? A gente tomava glutamina hospitalar, que era caríssima na época, as ampolas. Incrível, né? Não, já fazia, era ortomolecular, foi logo quando surgiu, ela já desenvolvia esse tipo de trabalho, verdade, né? É verdade, é verdade. Ela trabalha só com alto rendimento? Não, hoje ela deu um tempo, porque só iam lá pedir. É o problema do atleta. Esse é o problema. Ninguém é pão duro aqui, ninguém é não. medicina, mas, cara, é caro. Eram caro. procedimentos Era caros. caro. E procedimentos que tem um custo também operacional. Entendeu? Então, tipo, que nem a doutora Nath hoje, ó, Murilo, vamos tomar um Noripurum que tu tá um pouquinho de anemia. Pô, então tem que comprar o medicamento, ela aplica, ela espera acabar, ela perde meia hora. Pô, ela é médica, cara. Ela é atleta, ela é médica, ela tem uma vida. Então, não, vou procurar uma pessoa, vou pagar uma pessoa. Mas hoje eu tenho uma condição, mas atleta nunca teve condição. Atleta no Brasil primeiro tinha que mostrar serviço para conseguir alguma coisinha. Né? E a gente nessa época já tinha essa visão de tratamento de glutamina parenteral, né? Era uma coisa de vanguarda, hoje a Cris trabalhou muito também com a questão da bariátrica, né? Com o Dr. Isso Leal. Isso é um assunto negócio legal. que ela gosta, Vai né? arrebentar A aqui, parte de tô bariátrico, né? Com o Foi até Guinness melhor também. que eu ia trazer os dois juntos, mas foi até melhor dele de um segmento que é muito assunto. E ela quer estourar o tempo do O estúdio. assunto bariátrico dá pra falar só Nossa, 2 horas. Então, né? ela eu prefiro que ela entre na área de nutrologia, porque o Joaquim tá para vir aqui. ela é diretora de nutrologia na do Guilherme Álvaro, do Estivadores e da Beneficência Portuguesa aqui em Santos, os 3 hospitais. É uma Então, sumidade, cara. E hoje ela se dedica um pouco mais para a parte administrativa. O consultório dela a gente está suspenso, ela atende alguns amigos, as pessoas mais chegadas, ela faz ainda acompanhamento, mas ela evita justamente por causa disso. Se você for cobrar o que você tem que cobrar e fazer o acompanhamento da forma que tem que ser, realmente é bastante caro. E aí as pessoas, né, você sabe, o cara vai no consultório, ele já vai pedir o que ele precisa, eu preciso disso. Ele não quer fazer exame, e hoje exames são caros, se ele não tiver um bom plano de saúde, é mais complicado. Então ela deu eu vejo que ela deu uma desanimada assim um pouco nas questões, mas ela analisa tempo, muito. Né? O tempo, o próprio investimento. Sabe quanto custa para se formar em medicina? Em tempo, em estudo, ela já está ela é formada há mais de 30 anos. É complicado isso, mas a gente vai lutando com as armas que a gente tem. Bom, estamos chegando ao fim. Não, só queria trocar lá, um assunto. A gente falou praticamente 90% de educação física, de esportes, mas assim, eu queria que você falasse que você está trabalhando mais hoje em dia, professor, das energias renováveis e tal, que isso vai causar no mundo, que é a coisa que você está fazendo hoje em dia, né? Então, acho que é interessante também, que eu falo que eu sou entusiasta de muitas coisas, e também sou formado em Educação Física e ADM também, administração eu fiz. E sempre eu me identifiquei muito, sempre fui bolsista em todos os lugares. No meu ensino médio estudei na ETEC, sempre bolsista, sempre colégio público também. Aí estudei no Senai também, não é bolsista, tem que fazer uma prova, né? Sim. Então, enfim, mas é bolsista, mas eu não paguei. Então eu achei muito legal também, eu sou entusiasta de várias coisas. Eu acho que as pessoas que estão assistindo também é uma coisa nova, né? Ainda entre aspas, né? No nosso país, é uma coisa nova, energia renovável. E aí... Bom, eu vejo, e por isso eu acredito que a energia renovável é algo inadiável. Ela já vem acontecendo numa escala significativa. O Brasil já está entre ali os 3 maiores, digamos assim, tem os 3 maiores parques. Existe fazenda, né? Eu vi, não sei se é Minas Gerais ou Mato Grosso. De energia renovável do mundo. Gigantesco, bilhões do investimento de placas solares. Então, nós temos placas solares, nós temos a fotovoltaica, né, que é a placa solar, nós temos a eólica, agora tem projetos para eólica offshore. Qual o grande problema das renováveis? Que eu não tenho como estocar energia ainda. Até tenho
BESE, alguns sistemas de bateria, mas ainda é muito arcaico, né? Assim, eu não consigo estocar grandes quantidades. Então, eu fico refém de uma termoelétrica ou da própria rede, ou seja, caiu o vento, caiu a luz, eu preciso que entre um sistema para poder manter o sistema funcionando. Hoje se fala em hidrogênio verde, mas ainda é inviável a título de Brasil. Qual o problema da energia renovável? É a estocagem. Basicamente é isso. O mundo está caminhando para uma descarbonização, ele tem que caminhar para uma descarbonização, né? A temperatura, por mais que... Existem duas correntes. Uma corrente que acredita nas mudanças climáticas e outra corrente que não acredita, que fala que isso é uma relação natural. As duas estão erradas e as duas estão certas, na minha visão. Por quê? Porque o planeta ele se renova de tempos em tempos. Isso é histórico, isso é bíblico, né? Ou seja, eu acabo e começo. As geleiras nos identificam isso, né? As camadas de gelo, quando você faz as projeções. Então tivemos várias eras do gelo e assim por diante. Então, uma das correntes que fala que essa mudança climática é algo natural, não está totalmente errada. E a outra que diz que não, que há o efeito estufa, e também está correta. Só que quando eu combato essas mudanças climáticas, eu apenas, se eu for me apoiar na primeira teoria, eu atraso esse aumento de temperatura, eu ganho um tempo maior. Então é importante para as gerações que aqui estão e para gerações futuras a longo prazo. Qual o problema disso tudo? É que isso tem um custo social muito elevado. Eu não posso simplesmente mudar minha matriz da noite para o dia e cobrar mais caro se eu tenho pessoas passando fome, pessoas que não têm acesso a esse tipo de energia. Então, peraí, eu tenho que fazer essa transição energética de uma forma muito suave, diferente de um país desenvolvido que tem grana para investir, tem grana para transformar, eu tenho emprego. Então, no Brasil é um pouco diferente. A Agência Internacional de Energia sinalizava que 2035 nós entraríamos num steady state, um estado de equilíbrio, o petróleo e o gás ia cair de forma abrupta e a energia eólica, solar e elétrica iam crescer de forma expressiva. Tá? Isso já teve em 2038, já teve em 2040, depois caiu para 2035, mas está por ali. Uma hora isso vai acontecer. Uma hora você, para comercializar internacionalmente, você vai precisar de determinados certificados. E o último livro que eu escrevi, eu falo sobre isso. Sobre as negociações com a União Europeia, que podem ter um custo aí até de 40% a mais dos produtos brasileiros, se a gente não cuidar do processo de descarbonização. Então isso é um mal necessário que vai ter que ser feito, ou um bem necessário. Né? Agora, no Brasil, que é um país em desenvolvimento, isso tem que ser feito com muita parcimônia, com muito cuidado, numa transição justa. E é isso que a gente tenta combater e conscientizar. Então a gente avalia o impacto legal dessa transformação, o custo disso, como é que isso vai ser absorvido para tentar trazer o de melhor que a gente tem nesses novos contratos, nessas novas negociações. Mas que a gente precisa pensar nisso, precisa. E achar que eólica não polui, achar que fotovoltaica não polui, que carro elétrico não polui, é utopia também, porque eu uso mineral raro para tudo. E nem todo mineral ele é reciclado depois. Eu tenho os restos, né? Então, até uma curiosidade, a gente teve agora em julho na Espanha, fazendo um trabalho de campo, e aproveitei e levei a família para passear também. Aí você vê que os problemas na eólica, por exemplo, e na fotovoltaica, eles estão tendo agora, porque eles começaram 20 anos antes da gente, 15 anos antes da gente. O que eu vou fazer com os resíduos? Se somente uma pequena parte eu consigo reciclar, o que eu vou fazer? Antigamente tu deixava na rua, o carrinheiro levava. Hoje ele te cobra, porque ele vai ter que levar para algum lugar, ele sabe que você precisa retirar. A fotovoltaica, ela cobre grandes áreas. E aí o que eles fizeram? Ovelhas anãs, para poder manter o capim embaixo das placas. Eu preciso de água para lavar as placas. Eu vou gastar água normal? Se não tiver um poço artesiano, como é que eu vou fazer? Cara, então tudo isso também gera impacto. A eólica,
ela atrai, de certa forma, as aves migratórias. Depois de um tempo, ela faz barulho, ondas eletromagnéticas são geradas. Então, tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Não existe energia de graça. Ponto. É isso que as pessoas precisam entender. E quanto mais cedo a gente conscientizar as crianças, o jovem, que eu preciso disso, para que eu vou comprar isso? Eu preciso ter 30 tênis, 20 tênis, se 2, 3 me atendem bem. É essa a perspectiva, né? O consumismo acerbado, isso gera lixo, né? Gera um efeito nocivo ao meio ambiente. Então, quando eu falo das questões de energia, e eu me encaixei muito, porque tem a ver com saúde isso, com melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, é servir para a humanidade de alguma forma. Como ele trabalha informando, conscientizando, já parou para pensar, tiozão? Quantas pessoas evitaram a se lesionar na academia por uma dica que você possa ter dado? É a nossa função social. Ela tem que extrapolar o simples fato de, ó, eu ganho, eu te tem a função social. Você tem que ter essa preocupação na tua fala, como eu tenho na minha, porque a geração, os nossos filhos, é isso que eles vão colher daqui para frente. E assim, ó, você falou, professor, todas essas coisas. Agora, a sua opinião. Tem a sua opinião dentro de estudos, mas a sua opinião, assim, que todo mundo tem a opinião própria. Sim. Dentro do Brasil, né, com todas essas coisas que existem no nosso país, qual que seria a energia, que seria melhor, que se adapta, porque o nosso país é um país que tem um litoral gigantesco, mas também tem áreas gigantescas que bate sol, entre aspas, o dia inteiro, que fica... Qual que seria a energia renovável que seria mais, como é que eu posso dizer? Não é melhor, mas assim, melhor que seria mais eficiente. Mais eficiente para o nosso país. Para a nossa realidade. Para ir se desenvolvendo aos poucos. Qual que seria? Na verdade, hoje não existe a mais eficiente ou a melhor. Cada região ela vai apresentar características geográficas, topográficas mais adequadas para determinados modelos. Existe um melhor modelo? Talvez exista um modelo menos impactante ao meio ambiente, mas todos eles, de alguma forma, vão ter algum tipo de problema lá no final da cadeia, entendeu? Que a gente fala do túmulo, do caixão ao túmulo ali, né? Na sua amplitude, na sua vida por completa. Então, esses estudos eles têm que ser desenvolvidos. E outra, eu preciso reduzir imposto dessas energias renováveis para que se estimule isso. Um carro elétrico no Brasil ainda é caro. Eu não tenho postos de abastecimento. Você fica na roubada. Aí tu programa de parar lá em Curitiba, daí tu chega lá, os caras cortaram o cabo e levaram o cabo embora para vender o cobre. Aí tu não consegue, teu carro tem que ir de guincho até o próximo sistema de abastecimento. Então eu preciso pensar nas questões de infraestrutura. Eu preciso preparar a infra para poder receber isso. Isso é política pública. Então a gente tem que aprender a votar melhor, tem que aprender a cobrar dessa galera, entendeu? E pedir aí por um Brasil melhor, de parar com esse negócio de conflito, briga daqui, briga de lá, acusa um, acusa o outro. Não, o Brasil é de todos nós, a gente tem que trabalhar cooperando. Eu sei que é difícil, cada um tem a sua vertente, mas é isso, é buscar, digamos assim, um meio termo, um equilíbrio. E monitorando o que está acontecendo no mundo. A gente vai ter sérias mudanças geopolíticas, né? Seja nos Estados Unidos, seja lá Israel e Hamas, né? Seja Rússia e Ucrânia, que refletem aqui, mas refletem mais no pobre, no cara que está lá na ponta, porque aumenta o produto que vai chegar a ele, a energia ela aumenta também, todos os custos são repassados. Gente, não existe almoço de graça. Não tem como, eu vou ter que repassar isso. Então, pensar menos em populismo e mais no povo brasileiro. Eu acho que esse seria a linha mais tênue. E a energia é isso. Cada região ela vai ter características próprias para se desenvolver. Não adianta eu tentar colocar eólica em áreas que eu não tenho vento. E não tenho altitude para isso, né? E assim por diante. Murilo, história do professor inspiradora, né? Boa, muito boa. Lamentavelmente tudo tem um começo, meio, fim. Nós estamos terminando mais esse programa. Eu quero te agradecer profundamente
sempre, olha, amigo, ó, ele está me trazendo um grande livro de presente. Eu vou dar o nosso manual de suplementação de creatina. É muito pouco perto de tudo que você deu para mim, de amizade, colaboração, Pô, obrigado, hein? de Lerei sabe? atentamente. Sabe Tenho que certeza que esse é outro, esse é outro psico. eu uso... Todo concurso que faz Já ele vai ler hoje isso passa. aí já. Se bobear, ele Inteiro. chega Já, até já. chegar em casa de carro. Já vou ler já. Ó, aqui é cultura, aqui é uma lateja cultura. Então eu quero te agradecer, Ale, sempre a amizade, a confiança, saca? Que é um cara de alto poder intelectual que sempre acreditou em alguém que nem eu, que tem algum poder intelectual, mas ele supera, não tenho nenhuma dúvida de falar isso. Portanto, só tenho a agradecer. Aguardo a Cris em breve, ela vai ver na agenda a possibilidade que nós vamos ter para agendá-la, que também vai ser um programa fantástico, tenho certeza. E por enquanto, então, goodbye. E para falar, né, quais são os melhores suplementos? Da Growth, galera. Da Growth. Mas outra coisa, Murilo, é porque eu gosto de quando vem um convidado sugar o que ele tem de melhor de conhecimento. Eu queria que o professor encerrasse o programa e passasse uma mensagem, agora englobando tudo, educação física, as energias, tudo que você fez. Agora a gente vai ficar em silêncio, só ouvindo a aula. Fechando o programa, vai dar, então. fechando o programa. Câmera. Agora, isso aí. Câmera Muito obrigado, professor. Bom, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: o sucesso depende de cada um de nós, né? Da nossa fé, da nossa vontade de conquistar as coisas, de crescer individualmente. E a gente não faz isso sozinho, a gente sempre vai alguém para apoiar e para poder nos gerar essa sustentabilidade. As questões ambientais, elas acompanham esse processo. E a educação física, ou a atividade física de uma forma geral, ela nos sustenta, ela nos dá estrutura para que a gente consiga atingir esses objetivos. Muitos são pais, né, são mães que possam estar vendo o programa. Pense nisso, começar a educar de casa essas questões de sustentabilidade humana mesmo. Não somente pensar no momento, no que colher desse momento, mas no futuro, né? Seja com a mudança de hábitos. E esses hábitos, na criança, no adolescente, eles se consolidam no futuro. Então, atividade física, água, boas horas de sono, né? Uma boa alimentação. Isso vai fazer com que você consiga consolidar um profissional mais atraente, não somente ao mercado, mas a ele mesmo. Ele consiga superar etapas que talvez fossem mais difíceis sem esse apoio. Então, eu deixo aqui o meu recado a todos. Pensem no futuro do planeta, porque aqui é a nossa casa, né? Energia, eu falo que energia é tudo na vida, né? Os países mais desenvolvidos são os países que têm o maior aporte de energia com energia mais barata. Então a gente tem sim que pensar também nestes problemas relativos a desenvolvimento do nosso país baseado no sistema energético. E nada mais energético, né, do que suplementos Grow. Ajudando aqui na propaganda. Grow. Professor, eu esqueci de falar. Divulga as suas redes sociais, teus livros. Divulga aí o que você quiser das suas redes sociais. Não, tô tranquilo. A minha rede social é Prof. Ale Machado. Eu sou um entusiasta e um fanático por fotos preto e branco, fotos de rua, né, street. Eu viajo muito, vocês vão ver que quem quiser dar uma olhada lá, eu tenho mais de 2.500 fotos de vários países que eu já passei, fotos de porto, fotos de trabalho. E quem quiser seguir lá, dar uma curtida, será sempre bem-vindo nas minhas redes. E os livros? Os meus livros são eu tenho uma máxima, né, que eu acho que a educação ela tem que ser livre, tem que ser gratuita. Então todos os livros que eu escrevo são free. Volta e meia eu disponibilizo os meus links lá nos meus stories, né? Todo livro que eu lancei um agora falando sobre as exportações para a União Europeia.
e o impacto disso no comércio exterior brasileiro. Ele está em inglês, espanhol e português. Ele é gratuito, eu posso deixar lá o link lá se alguém tiver interesse. Mas é isso, tudo que eu escrevo, a ideia é deixar a leitura livre. E aí os produtos que possam ser gerados, cursos, daí é uma outra coisa, né? E aí a gente acaba oferecendo e normalmente eu terceirizo isso por falta de tempo. Mas é isso, tá lá, se alguém tiver interesse, Então, eu ficamos por disponibilizo aqui. para vocês. Ficamos por aqui. E é isso, agradecendo. galera. Que programa incrível. E aguardem né? o próximo programa incrível. E É. aguardem o próximo programa, na próxima quinta-feira, na mesma Bate-Hora e o Bate-Canal. Tiozão sempre na área, câmbio, bordão do Alê. Obrigado, Alê. Tamo Valeu. junto. Valeu.